Presidente Jair Bolsonaro diz que não quis peitar STF ao dar indulto ao deputado Daniel Silveira. Governo aumenta a isenção de imposto sobre produtos industrializados para 35%. IBGE aponta quase 12 milhões de pessoas na fila em busca de emprego. Reportagem mostra os direitos do consumidor que usa serviços de entregas. País faz amanhã o Dia Nacional de Vacinação contra o sarampo. Rússia confirma ataque à capital da Ucrânia durante visita do secretário-geral da ONU. E no dia agitado do mercado das fortunas, bilionário Jeff Bezos perde 13 bilhões de dólares e Mark Zuckerberg ganha 11 bilhões. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro disse que não teve a intenção de peitar o Supremo Tribunal Federal ao conceder perdão ao deputado Daniel Silveira. As declarações foram dadas durante a entrevista a uma rádio de Cuiabá, no Mato Grosso. Para Bolsonaro, a condenação de Daniel Silveira foi um excesso por parte do Supremo. O caso da graça, você está previsto na Constituição, é algo privativo do presidente da República, quando acontece injustiça, excesso ou por questão humanitária. Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos e 9 meses de cadeia e regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém, aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Eu não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou o mais importante, eu tenho mais coragem do que eles, longe disso. Eu duvido que, no fundo, vamos dizer todos, a grande maioria dos ministros entendam que houve um excesso. No entanto, Daniel Silveira é considerado inelegível pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro também saiu em defesa do ministro André Mendonça, indicado por ele ao STF e muito criticado por bolsonaristas por ter votado pela condenação de Silveira. A questão do André Mendonça, ele foi criticado, bastante criticado, o voto dele, mas aos poucos, o pessoal vai entendendo o que realmente aconteceu naquela sessão. Pode ter certeza, o André Mendonça é uma pessoa de princípios, pessoa religiosa, família, conservador, tem uma bagagem cultural enorme, tá? É uma pessoa que nós trabalhamos muito para ele conseguir aquela cadeira no Supremo Tribunal Federal, e tenho certeza, é um homem que está ao lado do Brasil, ao lado do povo e ao lado da família. O presidente afirmou ainda que não vai dizer que não existe corrupção no país, mas que não sabe se aconteceram casos do tipo em seu governo. Nós estamos aí limpando a casa. Praticamente acabamos com a corrupção. Não vou dizer que não tem corrupção no Brasil. Se tem, eu não sei. Pode aparecer? Pode. Se aparecer, a gente vai colaborar com o Poder Judiciário aí para investigar e ver de quem é a responsabilidade. Agora, o Brasil não pode retroceder, no meu entender. Você pode ver, tem certas pessoas que estão aí se colocando aí na vitrine para disputar eleições, onde diz claramente que vai aí valorizar o MST. Bolsonaro terminou dizendo que a alta inflação está ligada às consequências de problemas climáticos, da pandemia e da guerra no leste europeu, coisas que os outros governos não enfrentaram. O governo reduziu ainda mais a cobrança do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados.
O governo federal ampliou para 35% a redução do IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, para os polos industriais de todo o país. O objetivo do governo federal é aumentar o poder de compra dos brasileiros. O Ministério da Economia espera que, pagando menos impostos, os fabricantes diminuam o valor final dos produtos. Hoje, em coletiva de imprensa virtual, a secretária especial de Produtividade do Ministério da Economia disse que a medida é para beneficiar a população mais pobre, por meio do barateamento dos produtos. Com responsabilidade fiscal, nosso mantra é transferir esses dados de excesso de arrecadação, esse excesso de arrecadação de tributos para a sociedade. Continuaremos trabalhando e buscando soluções nessa direção. A medida de hoje tem um impacto muito positivo para a reindustrialização do Brasil. Na prática, com a fabricação da geladeira, as indústrias pagavam cerca de 20% de impostos. Agora vão pagar 13%. Para a fabricação do fogão, o imposto pago pelos empresários era de 10%. Agora é de 7%. A montagem de veículos, calçados, tecidos e brinquedos também teve reajuste nos impostos. A redução do IPI começou em fevereiro, quando o governo isentou 25% do imposto. O reajuste de 35% já está publicado no Diário Oficial da União. Para este economista, a medida é importante porque poderá compensar uma parte dos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vem num momento importante, uma medida contracíclica, para fazer frente a essas dificuldades, não tenha dúvida. Isso vai propiciar uma melhoria na competitividade desses produtos, inclusive no mercado internacional. No entanto, o que é para ser um incentivo financeiro para todo o país se tornou uma dor de cabeça para a Zona Franca de Manaus. É que a Zona Franca tem a isenção total dos produtos fabricados por lá desde a década de 1990. Agora que o restante do país tem a isenção parcial, as autoridades de Manaus estão com receio que as indústrias de lá migrem para outras cidades brasileiras. Com o decreto, os industriais veem mais vantagem em ir para outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, que dispõem de uma estrutura melhor. Essa migração afeta o emprego e a economia de Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e pediu para que o presidente exclua os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus desta isenção. A gente continua trabalhando para encontrar um caminho para que a gente possa construir a garantia da competitividade da Zona Franca de Manaus. E a gente continua nesse trabalho de construção. A gente está tratando de uma matéria que é eminentemente econômica, e aí o presidente, quando editou essa questão do IPI, ele pensou no Brasil como um todo. E aí, lá no estado do Amazonas, a gente está defendendo as questões do estado do Amazonas. E a nossa vinda aqui a Brasília tem sido para sensibilizar o presidente, mas principalmente o Ministério da Economia. Em resposta, o governo federal disse que a Zona Franca de Manaus não sofreu aumento de isenção do imposto, que permanece em 25%. No entanto, o governador do Amazonas não quer isenção nenhuma para o restante do país sobre os produtos feitos no Amazonas, porque a Zona Franca pode sofrer com a concorrência. Na próxima terça-feira, ele vai ter uma audiência de conciliação com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Supremo Tribunal Federal, que julga esse decreto do presidente. E veja a seguir, a Rússia confirma ataque à capital da Ucrânia durante visita do secretário-geral da ONU. E no mesmo dia, bilionário Jeff Bezos perde 13 bilhões de dólares e Mark Zuckerberg ganha 11 bilhões. A Rússia confirmou que realizou ataques aéreos em Kiev, enquanto o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitava a capital ucraniana. Os avanços russos têm sido também pelo mar e o Ministério da Defesa do país socialista noticiou que, pela primeira vez, a Rússia fez lançamentos de mísseis por submarinos. Em Kiev, que há 2 semanas não recebia nenhum tipo de ataques, sofreu ataques realizados pela Rússia. O bombardeio soou como uma espécie de ameaça.
já que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fazia uma visita à cidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os ataques são parte das tentativas russas de humilhar as Nações Unidas. O prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, afirmou que pelo menos uma pessoa morreu com os ataques e outras 3 ficaram gravemente feridas. As destruições também atingiram a província de Irpin, vizinha de Kiev. Os edifícios destruídos por conta de incêndios e explosões testemunham a extensão dos danos sofridos. A cidade, que tinha uma população pré-guerra de cerca de 62 mil habitantes, foi um dos principais focos de combate entre as forças ucranianas e russas antes de se retirarem das regiões do norte, para intensificar sua ofensiva no leste. E por falar na região leste, a segunda fase da invasão russa no território progride a passos lentos. Em Kharkiv, os suprimentos de água e eletricidade foram cortados após intensas ofensivas de bombardeios. Além disso, muitas casas e prédios da cidade foram seriamente danificados. De acordo com o governo local, 5 pessoas foram mortas. Já na região sudeste, em Mariupol, a presidência ucraniana disse que há planos para evacuar civis da usina de Azovstal. No local, soldados ucranianos e civis estão cercados por tropas russas. Os defensores da fábrica disseram que o bombardeio atingiu um hospital de campanha dentro da fábrica, causando colapso e matando alguns militares já feridos. Além disso, outras 600 pessoas ficaram feridas. Na região do Mar Negro, muito disputada pelas duas nações, a Rússia usou pela primeira vez um submarino para atacar alvos militares ucranianos com mísseis. O Ministério da Defesa da Rússia também divulgou imagens mostrando mísseis lançados. O objetivo dos submarinos é atacar infraestruturas militares ucranianas de surpresa, já que os lançamentos são imprevisíveis. Desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro, os promotores e investigadores ucranianos identificaram que a Rússia já cometeu mais de 8.000 casos de crimes de guerra, uma afronta à soberania ucraniana e ao mundo. Os brasileiros viajaram para o exterior em fevereiro. As despesas foram de 805 milhões de reais, o que representa uma alta de 235% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ainda não foi suficiente para recuperar o nível de gastos de antes da pandemia, que era de $1 bilhão, mas a recuperação do setor é intensa. E com os investidores apreensivos com a guerra na Ucrânia e de olho no desempenho do mercado interno, o dólar teve uma leve alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,06% e encerrou o dia valendo R$ 4,994 na venda. E a Bolsa de Valores registrou queda de 1,86% e fechou o dia aos 107.876 pontos. E o fundador da Amazon, Jeff Bezos, perdeu 13 bilhões de dólares em poucas horas, com a queda de 8% nas ações da Amazon. Por outro lado, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ficou 11 bilhões de dólares mais rico. A roda da fortuna gira. As ações da Amazon estão desvalorizadas após a empresa divulgar um resultado financeiro pior que o esperado pelo mercado. A queda é atrelada a custos trabalhistas mais altos após contratações durante a pandemia e aumento na inflação, fatores que podem impactar negativamente as vendas. Caso a tendência de queda permaneça, o patrimônio líquido de Bezos, que já foi de 210 bilhões de dólares, pode cair para cerca de 155 bilhões de dólares. Só esse ano, ele perdeu 23 bilhões de dólares da sua fortuna. Mesmo com as baixas, Bezos continua sendo a segunda pessoa mais rica do mundo, atrás apenas de Elon Musk. O CEO da Tesla vendeu uma parte de suas ações da empresa de carros elétricos pelo valor de 8,5 bilhões de dólares depois de anunciar um acordo para comprar o Twitter. A Tesla perdeu 126 bilhões de dólares em valores de mercado um dia após o acordo de Musk com a rede social. Na transação,
o homem mais rico do mundo negociou 9,6 milhões de ações. Enquanto alguns bilionários perdem dinheiro, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ficou 11 bilhões de dólares mais rico em apenas um dia, subindo 6 posições no ranking de pessoas mais ricas do mundo. Todo esse lucro é reflexo das ações do Grupo Meta, que saltaram quase 18% após a empresa informar que o Facebook registrou um aumento no número de usuários maior que o projetado no primeiro trimestre. O Dia das Mães deve ter vendas menores e busca por produtos mais baratos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o resultado deverá acontecer devido à inflação e aos juros altos. Em um cenário de inflação forte, renda fraca e juros elevados, as vendas do Dia das Mães no Brasil devem ser 2% menores do que no ano passado. Mesmo assim, pelos cálculos da CNC, o comércio tende a movimentar quase 15 bilhões em uma data que perde apenas para o Natal. Se a projeção for confirmada, as vendas serão as menores desde 2020. O ramo de vestuário, calçados e acessórios devem ser os mais procurados pelos brasileiros, seguido pelos segmentos de utilidades domésticas, eletrônicos e eletrodomésticos. A presidência do Sindicato de Lojas do Estado de São Paulo disse que mesmo com a piora nas condições de consumo, a melhora do quadro sanitário e a derrubada de restrições, a data poderá ser um pouco melhor se comparada ao ano passado. O ex-tenista Boris Becker foi condenado a 2 anos e meio de prisão. A condenação acontece 3 semanas depois do multicampeão alemão ser declarado culpado em ocultar milhões de euros para evitar pagar dívidas. O problema começou em junho de 2017, quando um banco privado de Londres entrou com um pedido de falência de Becker em razão de um empréstimo não pago. Declarado falido, ele listou seus ativos para a justiça, mas deixou bens de alto valor de fora, como uma propriedade na Alemanha, um empréstimo bancário de 825 mil euros e ações de uma empresa de tecnologia. Além disso, transferiu altas quantias de sua conta bancária comercial para contas de amigos. O ex-tenista já respondeu por diversas acusações desse tipo e acabou sendo absolvido em todas elas. Uma delas dizia que ele não entregou aos credores prêmios conquistados durante sua vitoriosa carreira, inclusive 2 troféus de Wimbledon e a medalha de ouro das Olimpíadas de 1992. Após o anúncio da sentença, a juíza que cuida do caso afirmou que o alemão não demonstrou qualquer tipo de remorso. Becker terá que cumprir pelo menos 15 meses da sentença antes de tentar diminuir a pena. O ex-tenista negou todas as acusações. E veja a seguir, o IBGE indica quase 12 milhões de brasileiros na fila por uma vaga de emprego. E o país vai realizar amanhã o dia D de vacinação contra o sarampo. O conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia tem causado debates entre outras nações. A China acusou a OTAN por ter desordenado a Europa. Já os Estados Unidos não aceitam a participação da Rússia na cúpula do G20. A acusação chinesa sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, durante uma coletiva de imprensa. O porta-voz ainda alegou que a Aliança Militar Ocidental tem travado guerras desenfreadamente e lançado bombas em estados soberanos, matando e deslocando civis inocentes. Wenbin ainda reiterou que a posição da China sobre a Ucrânia é consistente e clara. Outro país que tem posições claras sobre o conflito e a forma de lidar de maneira política é os Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou em entrevista coletiva que o mundo não pode lidar com o presidente russo Vladimir Putin como antes. A declaração foi feita após a Indonésia convidar a Rússia e a Ucrânia para a próxima cúpula do G20 em novembro. A Rússia, ao contrário da Ucrânia, é membro do Grupo dos 20, composto pelas maiores economias do mundo. As declarações de líderes mundiais demonstram uma divisão entre os países e o risco cada vez maior de um conflito mundial. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que aumenta os impostos de instituições financeiras em 1 ponto percentual. O dinheiro arrecadado vai bancar a renegociação de dívidas das micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional.
A mudança vai entrar em vigor no mês de agosto. E os números do desemprego da PNAD contínua, divulgados hoje pelo IBGE, mostraram uma certa estabilidade. Mas o país ainda tem muita gente na fila procurando uma carteira assinada. A pesquisa apresentada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que houve uma redução de 3,8% do número de desempregados no primeiro trimestre desse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2022, a taxa de desemprego ficou em 11,1%. Em 2021, essa porcentagem era de 14,9%. Na prática, 11.900.000 pessoas estão sem uma oportunidade no mercado de trabalho. A taxa divulgada nesta manhã é a menor para o trimestre encerrado em março desde 2016. Outro ponto constatado pelo Instituto é em relação aos rendimentos, que vinham apresentando uma piora nos últimos anos. Em 2022, subiu 1,5%. Para o governo federal, a melhora é por causa da participação de trabalhadores formais, que contribuem para a estabilidade da renda média dos brasileiros. O preço do gás natural canalizado que a Petrobras vende às distribuidoras vai subir 19% a partir do próximo domingo. A estatal informou que o reajuste trimestral do combustível segue as cotações do mercado internacional. Hoje, o gás natural canalizado atende cerca de 4 milhões de clientes residenciais, comerciais, industriais, além de usuários de carros movidos a gás. O aumento não atinge o valor do produto vendido em botijões. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 185 mortes e 14.122 novos casos. Dos mais de 30.433.000 diagnósticos, mais de 29.507.000 pessoas se recuperaram e 262.075 seguem em acompanhamento. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou alguns conterrâneos em João Pessoa, na Paraíba, no evento que marcou a largada para o dia D de vacinação contra a gripe e sarampo em todo o país, marcado para amanhã. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a prefeitura convocou a população a aderir à imunização contra uma doença que passou a preocupar. A Prefeitura de Dourados, através do Núcleo de Imunização, autorizou, a partir da última terça-feira, o início da vacinação contra a influenza e sarampo para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde, com atendimento das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde depois do aumento das síndromes respiratórias graves, principalmente em crianças em várias regiões e também na Grande Dourados. Dia 26, a partir do dia 26, antecipar essa data seria a melhor alternativa para que nós pudéssemos oferecer o mais precocemente possível a oportunidade de vacinação dessas crianças. Então a gente, a partir do dia 26, autorizou que todos os postos de saúde pudessem estar atendendo essas crianças a partir de então. A influenza é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito. Por isso a importância da imunização. É de suma importância que possamos buscar, lógico, aquele grupo que está contemplado dentro do Ministério da Saúde, que há 24 anos vem oferecendo a campanha contra a influenza, possa buscar em tempo oportuno a vacinação para que a sociedade, a comunidade como um todo, possa de alguma forma estar protegido contra o vírus da influenza, que é o composto da vacina que confere imunidade aos vírus mais graves, que podem gerar essa questão de internação e, infelizmente, até óbito em virtude disso. Dourados fará o dia D de vacinação contra a Covid, influenza e sarampo no sábado. Neste dia, todas as unidades básicas de saúde estarão abertas para a atualização do cartão de vacina de 8 às 17 horas, sem necessidade de agendamento. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos com doses da Covid-19, além do público-alvo da influenza e sarampo. Nós temos 3 campanhas de forma paralela. Estaremos esse sábado, dia 30, oferecendo todas as unidades de saúde dentro do município, inclusive o distrito de Vila Vargas, a oportunidade de adultos e crianças procurarem essa vacinação nesse dia de sábado aqui em Dourados. E veja a seguir, a Fiocruz faz um alerta de que a pandemia ainda não acabou. E uma reportagem mostra os direitos do consumidor que usa serviços de entregas.
Os serviços de entrega cresceram muito nos últimos anos. Além da praticidade, o delivery foi essencial durante a pandemia. Mas com o aumento da demanda, cresceu também o número de reclamações. E os clientes lesados também têm direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Nas ruas não é difícil encontrar quem já tem enfrentado algum problema com delivery. Pedir uma coisa e vem outra, né, no lugar, ou você pede outras coisas que você não pediu, vem nesse lugar. Imagina você fazer um pedido que está para chegar meio-dia, 1 hora nada, 2 horas nada, e eu fiquei sem almoçar, é o que eu estou falando, porque aí você já até perdeu o apetite depois do nervoso que passou. E aí com fome a gente fica mais nervosa ainda, né? É, verdade. Hoje a Vanessa até ri da situação, mas não é brincadeira. Especialmente quando a ideia é celebrar com amigos e família, como aconteceu com a Nayara. A gente pediu, a comida não chegou, aí a gente teve que pedir de outro lugar. Comprou coisa por aqui, no mercado, para fazer uns petisquinhos assim, correndo. É chato, porque a pessoa está esperando, já vai lá para comer, chega lá, não tem a comida, é complicado, a pessoa fica assim, vamos pegar outra coisa, né? A editora levou na esportiva, mas saiba que esse tipo de constrangimento pode ser configurado como dano moral e o comércio pode ter que indenizar o cliente. Aí vai ser feito um levantamento do que aconteceu, como aconteceu, e você pode, até 40 salários mínimos, entrar no juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 até 40, aí comparece uma figura do advogado que é interessante para você, porque já é um outro valor. Mas tudo tem que ser documentado, filmado, as pessoas ali, né, sem receber nada, o horário passando. Quer dizer, o exemplo que nós demos e você comentou. Mas tudo isso é passível. Mas não é só nesse caso que o cliente tem direitos, não, e muita gente sabe bem disso. Com o aumento dos serviços de entrega, principalmente no ramo alimentício durante a pandemia, quando muitos comércios só conseguiram sobreviver por meio do delivery, o site Reclame Aqui registrou alta de 124% nas reclamações desse tipo de serviço. Isso aconteceu em julho de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. Mas os problemas continuam e os estabelecimentos têm de tomar providências com base nos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. As regras valem para problemas como atraso na entrega, produto trocado ou danificado, embalagem amassada e até comida fria. O consumidor, pelo artigo 4º, é a pessoa mais frágil da relação de consumo. É uma pessoa de boa fé que faz um pedido. Então, ele não domina toda essa tecnologia, esse conhecimento, ainda mais agora, do delivery. Então, ele não conhece muito bem. Tá bom. Mas se, porventura, o que ele pediu chegou muito tarde, já não tem mais interesse, chegou muito frio, não tem condições de se aproveitar, com isso você tem total direito de ser ressarcido. E a lei não serve só para comida, mas para todo tipo de produto que hoje é entregue em domicílio, como itens de pet shop, vestuário e até medicamentos. Medicamento, tem o horário para tomar. A pessoa precisa tomar em determinados momentos, após um jantar, após um almoço, e não chega, e você fica mais, né, doente do que você já está. Tudo isso precisa tomar muito cuidado. Então, o delivery bombou na pandemia, infelizmente ainda estamos nela, mas nós temos que tomar muita cautela para a gente não ser surpreendido negativamente.
E como se não bastassem os problemas citados até aqui, de uns tempos pra cá, muita gente tornou-se vítima de golpes aplicados por entregadores de aplicativos. Segundo consumidores, eles cobram no ato da entrega valores superiores ao preço correto do pedido. Só que os clientes só percebem o golpe depois do pagamento. De janeiro a julho do ano passado, o Procon São Paulo registrou um aumento de quase 137% nas reclamações desse tipo. Foram 341 atendimentos contra 144 realizados no mesmo período do ano passado. Somadas as reclamações, os golpes teriam usurpado mais de 1,3 milhão de reais desses consumidores. Por isso, o órgão alerta. O consumidor deve ficar atento se a maquininha em que o cartão será inserido está em perfeitas condições, se é possível visualizar o visor da maquininha, não aceitar a ajuda do entregador na hora de utilizar o cartão, muito menos que o entregador manuseie o cartão de qualquer forma. O consumidor tem que ter 100% do procedimento, do pagamento em suas mãos. Com essas dicas, o consumidor vai evitar que golpes sejam aplicados utilizando os dados do seu cartão. Mas se acontecer, é preciso denunciar. Você registra no boletim de ocorrência, você registra no Procon da sua cidade, você registra no site Reclame Aqui, você registra no consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça, para tentar ter seus danos ressarcidos. É uma canseira se é um golpe, se a pessoa não é estabelecida. Golpe ou não, se o cliente se sente lesado, é importante reclamar em órgãos de defesa do consumidor. Registre a sua reclamação, que essa é uma garantia de atendimento, uma garantia de que a empresa será notificada e prestará os esclarecimentos. O Ministério do Interior do Afeganistão confirmou pelo menos 10 mortes em uma explosão na mesquita sunita em Cabul, capital do país. Esse é o mais recente episódio da série de ataques que abalou o país durante o mês sagrado do Ramadã. Segundo a fonte, a explosão aconteceu 2 horas depois da oração de sexta-feira, quando os fiéis realizavam seus rituais. Testemunhas oculares relataram os momentos de tensão. Cerca de 300 a 400 pessoas estavam realizando rituais quando aconteceu a explosão. Ajudei a levar de 10 a 15 pessoas feridas e 3 já mortas para veículos. Muitos dos feridos e martirizados ainda estão sendo evacuados da área. Há muitas vítimas. Quando veio a explosão, corremos para levar os feridos para dentro dos veículos. Já se passaram 3 horas que as vítimas ainda estão sendo retiradas. Isso ainda está sendo feito. Os sobreviventes foram levados para um hospital no centro da capital afegã. Este é o mais recente episódio em uma onda de ataques violentos que abalou o país nas últimas 2 semanas, durante o mês sagrado do Ramadã, deixando dezenas de civis mortos. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 429.023.083 doses. Em relação às de reforço, que são a 3ª e a 4ª dose, já são mais de 87.805.954. E apesar do cenário favorável, a Fundação Oswaldo Cruz alerta que a pandemia ainda não acabou. O boletim da Fiocruz ressalta que existe desigualdade na vacinação no país. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz apontou que, graças ao avanço da vacinação, o Brasil vive um bom momento, com tendência de queda dos principais indicadores da Covid-19. Apesar disso, os pesquisadores alertam que a desigualdade da imunização entre estados e municípios segue alta. Enquanto o estado de São Paulo conta com quase 90% da população vacinada com a primeira dose e 85% com a segunda, há estados como Amapá e Roraima com menos de 65% para a primeira e 50% para a segunda.
Os pesquisadores ressaltam que o uso de máscaras em locais fechados e passaporte vacinal em prédios públicos devem continuar nas regiões com menor cobertura vacinal. O boletim também reforçou que a transição para as próximas fases da pandemia deve ser acompanhada de planejamento de curto, médio e longo prazos. A Fiocruz destacou ainda que é necessário ampliar a segunda dose e investir em grupos etários que tenham menor adesão à aplicação da vacina. Também é fundamental reforçar a importância e a necessidade da terceira dose, que tem diferença de quase 40% entre alguns estados. As campanhas de sensibilização da população devem ajudar a alcançar esses objetivos. Para quem não tem medo de altura, foi inaugurada uma nova atração no Vietnã. É uma ponte de vidro que fica a mais de 150 metros do chão e com direito a uma paisagem exuberante. A ponte para pedestres, construída no noroeste da província de Son La, no Vietnã, possui mais de 632 metros de largura e contorna um enorme penhasco. O piso da ponte é feito de vidro temperado produzido na França, o que a torna forte o suficiente para suportar até 450 pessoas ao mesmo tempo. Além de desafiar o medo de altura, os turistas que visitam a construção podem contemplar uma exuberante vista da vegetação que fica ao entorno da ponte. A empresa desenvolvedora do projeto diz que essa é a ponte com fundo de vidro mais longa do mundo, superando uma estrutura de 526 metros que fica no sudoeste da China, e funcionários do Guinness World Records devem verificar em breve a afirmação. Os chefes de turismo vietnamitas estão tentando atrair visitantes de volta após 2 anos de paralisações por conta da pandemia de Covid-19. Em meados de março, o país encerrou a quarentena para visitantes internacionais e retomou 15 dias de viagem sem visto para cidadãos de 13 países. Uma província síria que faz fronteira com a Turquia ganhou um presente na primavera boreal, a floração da papoula. O espetáculo de cores acontece nos campos onde são travadas batalhas da guerra civil no país. Em meio ao campo de batalha, flores, muitas flores. Em Idlib, no noroeste da Síria, as papoulas estão em plena floração, levando a cor da primavera boreal à região sacrificada pela guerra. A província, localizada na fronteira com a Turquia, tem sido alvo de violentos combates entre as forças de Damasco e insurgentes contrários ao regime de Bashar al-Assad. A guerra síria já dura 11 anos e deixou mais de 380 mil mortos. Quem sabe as flores não sirvam de munição para a paz. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, fique na paz e até segunda-feira. Tchau.